Vamos lá. Então, eu vou dar início aqui ao nosso webinar com a Regiane Fernandes, né? Regiane Fernandes, ela tem um MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Católica, né? Você vê, ela é gerente do segmento imobiliário do BRB, né? E é empregada pública há 9 anos no BRB, e a Regiane, você vê como a importância do lado humano nas relações, né? A Regiane, como gestora de pessoas, tomando conta do crédito imobiliário no banco, que tem tudo a ver com pessoas, né, Regiane? Tem a ver com famílias, não é verdade? Então, assim, a Regiane, a nosso webinar é falando sobre créditos imobiliários, financiamentos imobiliários, taxas especiais. Eu ouvi dizer aí, viu, Regiane, que o BRB está com a melhor taxa do mercado do Brasil. Não sei se é verdade, eu queria saber depois de você. Condições especiais também, né? Também tem diversos. O BRB está com alguns diferenciais únicos que nenhum outro banco tem, está atuando, principalmente aí na questão dos imóveis em processo de regularização, não é isso, Regiane? Você vai tocar sobre esse assunto também. E a questão dos dois correspondentes bancários, né? Porque muitas pessoas não são correspondentes bancários, muitas imobiliárias não são correspondentes bancários do BRB. Né? Outro fato que eu queria que você tocasse aí no tema é que o atual presidente do BRB é uma pessoa que tem uma escola muito grande na questão imobiliária, não é isso? Então, Regiane, a partir de agora, seja bem-vinda, o webinar é seu, estamos todos ansiosos para saber as novidades, os diferenciais do BRB nessa área de crédito imobiliário. Por favor, Regiane. Legal, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão aí online assistindo a gente. Queria agradecer pela oportunidade, Marcelo, da gente estar aqui um pouquinho, falando em curto tempo, um pouquinho sobre esse produto que tem crescido bastante no DF, né? E principalmente o BRB ganhando aí grande parte desse mercado, sendo destaque nos últimos meses, a gente colocando à disposição da nossa sociedade esse produto e de uma taxa diferenciada e tendo aí um resultado bem significativo. Nos últimos meses, a gente conseguiu o primeiro lugar em contratação de financiamento imobiliário do DF, e essa é uma marca que a gente quer continuar, quer firmar no DF. Então, como você acabou de falar, o nosso presidente tem bastante experiência na área, e a gente não quer perder colocação. A ideia é a gente continuar sendo protagonista do DF, como com o financiamento imobiliário, e eu vou colocar para vocês alguns pontos, alguns estudos que a gente fez nesse decorrer desse período para poder consolidar essa marca no DF e mostrar para todo o pessoal todas as pessoas que têm interesse em fazer o financiamento imobiliário, aquelas também posteriormente estão pensando em fazer esse financiamento imobiliário, que ele pense em primeiro lugar, vou procurar no BRB, porque lá eu sei que tem a menor taxa do Brasil, tá bom? Vamos apresentar uns slides, vamos colocar aí já o nosso primeiro slide, para a gente estar conversando um pouquinho, eu coloquei uns tópicos, ok? E a gente vai conversando sobre essas ações que o BRB fez para poder se destacar nesse mercado. Vamos passar por 2 logo, que aí já tem só a nossa tela inicial. Beleza. Ações de melhoria do BRB. O que a gente fez? Primeira coisa, a gente pesquisou o mercado, principalmente o nosso público, que é os nossos clientes. Essa mudança de atitude, essa ênfase no financiamento imobiliário se deu pela procura dos nossos clientes. Aquele que é cliente e aquele que não é cliente, a gente fez uma pesquisa de satisfação. Aquele cliente que já contratou o financiamento imobiliário conosco e aquele cliente que por um motivo só fez uma simulação, então a gente procurou saber o porquê que ele não contratou no final. E aquele que contratou, como é que foi a experiência com o BRB, se ele indica o BRB, quais são os pontos positivos, o que a gente teria de melhoria. E com essas informações, porque a base da nossa pesquisa e o nosso objetivo final sempre é o bem-estar do nosso cliente, colocar sempre o nosso cliente em primeiro lugar.
O BRB ele já é conhecido como um banco que tem no seu diferencial o atendimento, né? O gerente de negócio, hoje o cliente ele tem acesso ao gerente de negócio, ele tem um telefone do gerente de negócio. Então, a gente quer expandir também como um banco de realização de sonhos, a gente fala assim. Porque, igual você acabou de falar, o financiamento imobiliário faz parte de uma construção familiar, faz parte de um sonho da pessoa em si. Então, a gente preparou todo as nossas bases de melhoria, sempre pensando no indivíduo, sempre pensando no nosso cliente, ok? Então, para isso, o que a gente fez? A gente criou uma plataforma imobiliária para dar suporte tanto para as agências como a nossa base de contratação também, para poder o quê? Ter uma redução significativa no tempo de contratação, atendimento também para cliente, para resolução de dúvidas, e uma satisfação melhor desses nossos clientes. Isso é claro, sempre baseado nessas melhorias, e a gente sempre dá esse sucesso de crescimento, vamos dizer assim, essa linha de crescimento sempre baseada nessa pesquisa de satisfação do nosso cliente, porque tudo foi moldado, igual repetindo novamente, a base é sempre esse cliente. Então, com essa plataforma imobiliária, a gente teve essa redução do tempo de contratação e também a gente fez algumas parcerias de convênios, ok? Continuando essas ações de melhorias, com isso, o que a gente chegou? Com essa pesquisa dos clientes, com essa construção dessa plataforma, a gente também implementou a redução de taxas. Para você ter noção, vários noticiários que teve na mídia, colocando como foco como que a gente tem, e a gente tem realmente, a menor taxa de mercado hoje em dia. Se você fazer um financiamento imobiliário, pode fazer comparação, tanto pelo índice de inflação de correção, tanto pela PR como pelo IPCA, a gente tem a menor taxa do mercado. Melhorias e criação de novos produtos. Isso eu vou estar passando nos próximos slides. O que foram essas melhorias? Pensando em que a gente propôs essas melhorias dos nossos produtos? E a desburocratização do processo. O que a gente fez? Reduziu o checklist, simplificou o processo. Para quê? Porque o meu cliente, aquele cliente que está lá em casa, não, estou planejando fazer um financiamento imobiliário, ele vai lá facilmente, entra no nosso site, faz uma simulação, lá mesmo ele consegue imprimir todo o checklist e ali ele vai ter uma facilidade no processo de contratação, porque ele vai ver que é uma coisa mais simples, ok? E a divulgação, Marcelo, me corte se caso eu esteja falando muito rápido, hein? Divulgação da possibilidade de utilização do FGTS. Infelizmente, assim, na mídia, nossos clientes, a gente tem tentado divulgar isso, porque às vezes a pessoa acha que a utilização do FGTS só pode ir no banco X, Y, e não tem essa divulgação, mas o BRB, então a gente fez questão de fazer essa divulgação, que o BRB também pode fazer essa utilização de FGTS, caso você queira utilizar no processo de compra do seu imóvel, ok? Vamos lá. Eu vou falar agora desses percentuais, o que foi de diferente que a gente pensou. Primeiro, aquela diferenciação de taxa, a redução significativa da nossa taxa, não tendo uma diferença em financiamento dentro do sistema financeiro habitacional e fora. Isso é interessante ressaltar, porque nas outras instituições a maioria tinha esse diferencial, né? Esse imóvel era até 1.500.000, ele era uma taxa, mais do que isso era outra taxa. E a gente não, a gente colocou essa taxa de campanha, uma taxa igual para todos, tanto do sistema financeiro habitacional como a SFI também, a mesma taxa de juros. Então, isso ficou bem interessante, principalmente aqueles clientes que têm ou que planejavam ter, ou que estavam pretendendo fazer um financiamento fora do sistema financeiro habitacional, que normalmente a taxa era bem maior, e a gente não, veio trazendo, colocou uma taxa igual, tanto para dentro como fora do sistema financeiro habitacional. Aí eu coloquei aqui do nosso produto, o que a gente mudou em si. Percentual de financiamento até 80%. Era o que a gente tinha, o máximo que a gente conseguia era isso, e a gente teve uma alteração de financiamento até 90%. Regiane, é para todo mundo? Não. Tá? Esse até 90%, a gente está tratando esses 90% para aqueles clientes que fizeram uma obra com o BRB, então quando vai fazer esse desligamento, a gente conseguiu ampliar isso, que outrora era 80% para 90%, então facilitando assim a vida de quem está fazendo essa compra dos imóveis, dos empreendimentos, a gente fala assim, financiado pelo BRB.
O prazo de financiamento, 360 meses, então a gente acompanhou o mercado aí colocando para 420 meses. E um acréscimo aí, que é o financiamento de custas cartorárias e ITBI. Então, aquele cliente que vai fazer o financiamento, caso queira, pretenda também financiar as custas cartorárias e ITBI, ele também pode acrescentar aí no seu financiamento imobiliário. Ok? Dúvidas, alguma coisa? Marcelo, se deixar, eu vou falando. Não, mas a ideia é isso mesmo, Regiane. O que eu estou fazendo aqui? Uhum. Eu tô separando as perguntas para a gente. Muitas das perguntas que estão sendo feitas aqui, já alinquei aqui 6 perguntas, tá? Uhum. Eu vou perguntar para você no final, Maravilha. para que a gente consiga deixar a sua apresentação inteira, que ela já vai ser bastante evidenciada aí para todo mundo, né? Vai esclarecer muitas dúvidas. E aí a Uhum. gente faz as perguntas no final, que aí a gente reforça exatamente o que você já colocou anteriormente. E se preciso for, você volta a sua apresentação aqui Pronto. e mostra. Pode ser assim? Pode sim. Ótimo. Então vamos aqui. Já Legal. tem mais 3 perguntas, viu? Ah, que bom, que bom. Fico feliz por estar Vai dar participando. certo. É. Outro produto legal que teve, a gente fez um produto novo, inclusive, o primeiro a propor esse financiamento, é o financiamento de lote em regularização. Ele é um diferencial, principalmente aqui no Brasília, que a gente está fazendo muita regularização. O governo do GDF, né, está regularizando muitos lotes. E aí foi muito legal, porque o pessoal, principalmente Vicente Pires, que está em processo de regularização, deu para atender essa população, e aí gerou para os demais a área de regularização do DF, ok? Então, é o financiamento para facilitar a vida de todo mundo, 100% de financiamento, prazo de 240 meses, e também a possibilidade aí de financiamento de custos cartorários e TBI. Interessante porque o do financiamento imobiliário, o financiamento de custas cartorárias e TBI, ele é limitado no teto de 80% do valor do financiamento. Já nesse financiamento de lotes em regularização, não. Eu posso fazer o 100% e posso também acrescentar aí esse financiamento de custos cartorários e TBI. Então, ficou bem acessível. A correção dele é pela TR, então não é um índice agressivo, ok? Não é um IPCA. Então, é um produto que tem alcançado, principalmente nessa época de regularização de lotes, ok? E aí, para não ficar diferente, a gente também tem que propor um financiamento de lotes regularizados, ok? E aí a gente faz também até 70% do financiamento no prazo de 240 meses, beleza? Vamos lá para o nosso próximo slide. Vamos lá. Com isso, com essas demandas todas, com esses pontos que a gente já elencou, a gente conseguiu um crescimento na carteira, com as melhores taxas do mercado, conseguindo manter até hoje a melhor taxa do mercado e ficando em primeiro lugar de contratação no DF, devido a essas ações que a gente tem feito, mostrando à sociedade de Brasília que a gente veio para realizações de verdade e que a gente está junto para poder fazer essa conquista, esse sonho virar realidade, né? Que é com o financiamento imobiliário, ok? Deixa eu ver para o próximo slide. Beleza, o que vem por aí? É o financiamento imobiliário corrigido pelo IPCA, quer dizer que já está, não que vem aí, é que a gente já vai assim, no futuro a gente já está implementando, então a gente já tem também esse financiamento imobiliário pelo IPCA, inclusive a nossa taxa é a menor do mercado também, ok? Contratações de novos parceiros para atuar como correspondente imobiliário, eu deixei ali com os meninos o e-mail de quem tem interesse em ser um nosso parceiro. Eu prefiro mais esse termo parceiro. Quem quiser ser o parceiro do DRB, eu tenho um e-mail que, se caso você queira fazer tirar dúvidas, qual é a documentação, como é que você faz para poder tornar-se um parceiro do DRB, a gente tem um e-mail no final, não sei, Marcelo, como é que a gente pode divulgar, eu já passei para os meninos aqui, esse e-mail, para quem tem interesse em ser o parceiro do BRB, para poder entrar em contato com o pessoal lá da parte de contratação desses parceiros, Mas tá? a gente pode deixar ele aí para o pessoal pegar,
e-mail. Se você pudesse deixar um telefone também, Regiane, o pessoal gosta Sim. muito de conversar, no caso, né? Pronto. Eu E-mail, deixo os dois. Eu estou com o pessoal deixar, responsável, a superintendente da área nos passou o telefone da pessoa responsável com o e-mail, porque aí quem quiser ser o parceiro do BRB, a gente tá disponibilizando o e-mail e também o telefone. Ampliação da atuação fora do DF, esse também é um projeto nosso, e consolidação do banco como primeiro lugar em contratação no DF. Então, essa consolidação existindo em Brasília, a ideia é a nossa ampliação para o resto do Brasil afora, aí, que é o nosso objetivo final. Então, você que quer ser parceiro do BRB, você que quer participar conosco dessa ampliação, desse crescimento nesse mercado, divulgando e promovendo a contratação desse produto, que é o financiamento imobiliário, te convido a entrar em contato conosco para a gente poder estreitar isso daí e, quem sabe, você ser o nosso parceiro. Marcelo? Oi, eu estou tomando nota aqui de tantas perguntas que tem. Eita! Desculpa, está muito bom. Já tem passei muita gente falando. Tem muita gente falando aqui que quer ser quer, parceiro já do BRB já. Tem interesse em ser que parceiro, o Edson Almeida aqui, tá? A Então, ideia futura, Marcelo, a ideia futura não, já que a gente pensa em futuro em banco, eu não sei se todos sabem disso em banco, é assim, o futuro é amanhã. Então, a ideia, quando a gente fala futuro, e eu quero que vocês entendam sempre que futuro para o banco é imediato, é coisa muito imediata, não é coisa muito longe, é coisa muito imediata. Igual o que vem por aí, a coisa do IPCA, já tem, já. Então, a ideia é a gente incrementar isso quanto antes. Então, você vê nesse primeiro semestre o crescimento que a gente teve, e a gente quer manter esse crescimento, se consolidar como banco do financiamento imobiliário no DF e ampliar isso aí para fora do DF. Então, a gente fala que sempre os nossos planos e projetos é tudo para ontem está tudo pronto, né? Legal. Muito bom, Vamos às perguntas. Já pode fazer as perguntas? Pode, vamos lá. Então tá ótimo. Tem bastante pergunta aqui no caso. Já tem várias pessoas aqui pedindo parceria, tá? Ótimo. O Walter, Silvio Silva, o Edson aqui está falando ser parceiros. Então, assim, eu vou começar com algumas perguntas que eu acho que são básicas, que é o seguinte, por exemplo, você está falando que o BRB é líder no segmento, né? Está com as menores taxas do mercado, né? Uhum. Tem uma pergunta que me foi enviada, vocês estão com as melhores taxas ou estão com as melhores SET? Você pode explicar a diferença entre taxa e SET? Sim. Geral? A taxa... Desculpa, pode... Porque tem gente que fala o seguinte, às vezes a pessoa já teve banco que a taxa era melhor, mas a SET não era melhor, no caso, né? Você pode explicar isso um pouquinho para o consumidor final, porque eu acho que esse é um princípio, no caso, né? Ok, não, é legal. A taxa nominal é essa nossa, que é a menor do mercado. A SET, ela está inclusa também os outros tipos vamos dizer assim, de custos que ele vai ter da operação, que no caso é o seguro da operação, que é o MIP e DFI. MIP é o seguro de morte e invalidez permanente, que é obrigatório, e o DFI, que é o seguro do imóvel, ok? Aí você vai ter que simular, porque dependendo do que for, essa sua SET vai ter uma alteração. Para isso, o que o BRB propôs? E aí é interessante quando você for pesquisar no nosso site, pesquise nas nossas 3 seguradoras. A gente disponibilizou não somente 2 seguradoras, sim 3, justamente para você estar simulando nas 3 para ver qual é a seguradora que vai ficar melhor, ok? Quanto menor o seguro, quanto menos diferença você vai ter nessa SET, ok? Ótimo, acho que é por aí no caso. Eu vou tentar aqui, como está tendo muita pergunta sobre correspondente bancário, tá? As pessoas estão perguntando falando o que é ser correspondente bancário e quais são os pré-requisitos para ser parceiro correspondente do BRB, né? O pessoal está até perguntando assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funcionaria essa questão de parceria, porque já que já temos 5 perguntas falando sobre parceiro ou correspondente bancário. Isso. Eu gosto da ideia de parceiro porque é justamente esse o papel, né, que vai ser exercido, é esse parceiro mesmo, essa parceria.
O pessoal, nossa área, igual, eu pedi para o Gabriel colocar um e-mail aí, que era interessante, vou passar também para ele agora o telefone. Eles estão colhendo a documentação, tem um checklist de documentação e está fazendo essa seleção. Eu não sei exatamente como é que vai ter sido esse processo, se é por escolha, alguma seleção, para estar passando para todo mundo direitinho. Eu não estou dentro desse processo de seleção, de como é que está sendo escolhido, mas eu tenho pessoas que são mais aptas para estar podendo detalhar para vocês direitinho como é que vai ser esse processo de contratação, tá? Eu não posso colocar no detalhe, Marcelo, porque eu não vou estar pecando, não vou estar passando a informação. Não sei, eles que estão fazendo essa seleção, eu não sei exatamente como e quais são os detalhes, quais são os pré-requisitos, ok? Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, no final a gente deixa os contatos para que as pessoas falem melhor, Sim, pode ser? A gente vai sim, deixar sim. escrito isso. Você tem ela na apresentação, né? O e-mail e o Eu telefone de passei para o contato. Gabriel, passei para o Gabriel. Tá ótimo. Perfeito, Gabriel. Você está aí no backstage, aí no momento certo você coloca, por favor. Tá? Vou passar o telefone para ele, porque é interessante, eu acho que esse detalhe que você me falou do teu e-mail, teu telefone, é interessante que a pessoa tira a dúvida, procura saber o detalhe do que precisa, né? Tem gente pedindo aqui para ter um webinar só sobre o correspondente bancário, para você ter uma ideia. Podemos colocar aqui o pessoal só para poder divulgar isso, sim. A A gente já gente tem pode fazer 15 telefones. um webinar, um intranet webinar para que a gente fale Pode, sobre contratação de isso, tá? correspondentes. Vamos Legal, conversar, vamos alimentar essa ideia. Acho que é vai ser legal. interessante. Tem uma pessoa aqui que está dizendo o seguinte, tá? Voltando à questão da taxa e 7 para não perder esse gancho, que foi feita a simulação, Uhum. Gustavo Cerqueira, que ele fez uma simulação no site do BRB, mas as taxas não estão as mais baixas. Na simulação do site já estão essas novas taxas? Sim, já estão nessas nossas taxas. Talvez a 7 que ele fala que ficou alterado. Não, ele está falando que eu fiz uma simulação, vou falar exatamente como ele escreveu aqui, fiz Ah, uma tá. simulação no site Eu do BRB. imagino, eu já sei o que que é. Ele foi fazer a simulação e nessa simulação, quando ele colocou lá, provavelmente ele deve ter colocado taxa de campanha, que ele tem 3 links lá e tem que colocar a opção taxas de campanha. Aí sim vai ser a nossa taxa de campanha, que é a taxa menor do mercado, tá? Eu acho que no link lá tem 3 opções, tem que colocar taxa de mercado, senão ela não vai aparecer essa que é a nossa menor taxa do mercado, tá bom, Marcelo? Tá ótimo. Viu, Gustavo Cerqueira? Taxa de campanha é a dica, tá? Isso, É o caminho aqui no caso, né? Muita gente está perguntando também sobre, já veio a pergunta anteriormente, por que o banco, você já respondeu, mas eu queria que você evidenciasse, por que o banco financia 100%, não financia 100% do imóvel? Você falou que tem 80%, financia 80% 80%. e até 90% caso a obra seja financiada pelo financiada digamos assim, uma construtora que esteja fazendo a Uhum. obra do empreendimento, Isso. pega 90%, né? Não é isso? Uhum. Sim, Agora, sim. eu vou perguntar um outro item aqui no caso, que é o seguinte, se a pessoa estiver construindo a casa própria no lote regular, digamos assim, vocês também Uhum. financiam também a obra e a construção? Estou juntando duas perguntas em uma só, Isso, tá? já estou entendendo mais ou menos. Marcelo, a questão do financiamento da obra em si é um projeto que a gente tem a curto prazo agora. Creio que agora no próximo semestre deve estar saindo essa questão do financiamento da obra, ok? O financiamento do lote em si a gente faz, estou vendo que tem muita pergunta aí sobre a questão do lote, que é o lote, se tem um lote regularizado, se a gente faz financiamento, a gente faz financiamento dele. Agora a questão do percentual é o percentual do mercado, que é 80% do valor do imóvel, né? Que a gente faz o financiamento, e aqueles desligamentos. Por exemplo, eu tenho uma construtora que fez um prédio com recursos do BRB, e aí a gente vai fazer esse desligamento para facilitar tanto quem está vendendo quanto quem está comprando, a gente faz esse financiamento de até 90%, tá? Legal. Eu vou te perguntar aqui, tem muita gente aproveitando aqui, tem muita pergunta, eu não estou conseguindo nem controlar aqui tanta pergunta que está tendo. Mas vamos lá. Legal. Tem uma questão, vou fazer uma pergunta aqui, tem essa questão dos terrenos
que estão recém-regularizados, né, como o Jardim Botânico, eu coloquei o Vicente Pires, que o BRB está fazendo financiamento, não é isso? Sim. Você pode Mas falar ele tem que estar em paz. Isso é muito interessante, Marcelo, a gente colocar um destaque para o pessoal. Rejane, mas é qualquer lote em Vicente Pires, não é aquele que está em fase de regularização. Então, assim, se o senhor ainda não está sendo regularizado, vai ter que aguardar até começar o processo de regularização. Começando o processo de regularização, aí sim o banco ele vai fazer o financiamento, ok? Então, todas as áreas do DF estão sendo regularizadas por partes, ok? Não está tendo tudo de uma vez, estão sendo por partes, e cada parte, cada etapa, o BRB está tentando acompanhar junto ali com a Terracap, a SPU, para poder estar auxiliando o pessoal nessa demanda, tá? Ótimo, muito importante. Digamos assim, só para poder contextualizar uma outra pergunta aqui que está surgindo, nesse mesmo tema. Eu tenho um lote, digamos assim, eu tenho um lote que está em fase de regularização e tem minha casa construída. Eu vou financiar a casa ou o lote? Ou os dois? O lote. Isso, o financiamento é o lote. A avaliação também é só baseada no lote também, tá? Só no lote, perfeito. Isso. Um outro item aqui que foi me perguntado, aproveitando esse mesmo tema, que foi perguntado, eu não vou poder participar, vamos estar em reunião na rede, e eu queria que você perguntasse para a Regiane. Ela tem um cliente, a Manu, da Manu Imóveis, ela tem um cliente que ele está comprando uma casa na QI 23 do Lago Sul, ou seja, o lote está regular, no caso, só que a casa não tem habite. Aí ela está perguntando, e ela ligou para o BRB, o cliente dela, no caso, está querendo comprar o imóvel, né? Ela está querendo financiar o lote. Aí falou, não, dessa forma não pode. Eu falei, mas eu queria entender por que pode um imóvel que está em fase de regularização e um terreno que está 100% regular, mas tem habite. Entendi. Não, pode sim, tá? Pode sim. No caso, ele não vai ser um financiamento imobiliário, vai ser um financiamento de lote, ok? Aí ele entra com um financiamento de lote. Por quê? Isso, às vezes, tem um imóvel, um cliente tem um valor muito grande já do imóvel, falta pouco, um percentual muito pouco, e às vezes o percentual de 70% do lote já vai atender esse cliente. Então, eu consigo sim atender, eu faço um financiamento de lote, ok? Não é um financiamento imobiliário, é um financiamento de lote, o prazo é menor, mas porém eu consigo sim também hoje atender esse cliente, tá? Então tá, é feito o financiamento só para evidenciar. Não é feito da casa, mas também é feito do lote, sim. Isso, não tem a esse avaliação negócio. É só do lote, tá? É sim, isso mesmo. Legal. Eu também, essa pergunta eu achei assim que não fazia sentido, mas talvez a Não, pessoa para enfatizar. Talvez tem diferença em taxas, por exemplo, o financiamento de um imóvel, digamos, de um apartamento e de um terreno, de um lote, no caso, tem diferença de taxas ou elas são semelhantes? Tem sim. Né? Tem tanto do O do prazo, lote igual eu te falei. O lote é mais barato ou do apartamento é mais barato, de maneira O do geral? apartamento é mais barato. Do apartamento, da casa, do financiamento imobiliário é mais barato do que o financiamento do lote. Ele não é o financiamento imobiliário é mais barato, tá? Entendi. Então é por isso que ele deve estar querendo. Ele está querendo pegar a taxa da casa, digamos assim, pronta para botar no lote. Então, eu acho que é isso. O lote é mais. O prazo é menor também, 240 meses, né? Então, assim. E o outro a gente financia até 420 meses, então tem essa diferença também, tá? Tá. Vou aproveitando essa questão ainda que estão falando sobre lote e regiões ainda, né, recém-regularizadas. Tá? Tem uma pergunta específica sobre São Sebastião. Aqui, ó, mora em São Sebastião e aqui tem poucos terrenos escriturados. Aqui já faz o financiamento em São Sebastião, você sabe? Aí tem que ver a área, porque fica muito abrangente, né? A gente tem que verificar essa área. Se o lote ele for regularizado, aí entra nessa opção de lote regularizado. Se estiver em regularização, aí tem que estar em processo de regularização. Não, Regina, eu acho que vai regularizar. Não, isso ainda não, tá? Agora, se estiver em regularização, a gente já consegue sim. Ou seja, tem uma pergunta sobre aqui, tá chovendo pergunta aqui, tá? Uma outra pessoa aqui, a Isabel Maia.
quanto a regiões que não são regularizadas, como a Ponte Alta, ou seja, não é regularizada, não vai conseguir financiar, não é isso? Vamos ser simplistas, né? Isso mesmo. Beleza, só para poder... o Gustavo Cerqueira, que fez aquela pergunta sobre a questão da taxa de campanha, ele acabou de fazer a simulação e falou que realmente ficou mais barato, tá? Maravilha! Bom demais. Então, você já deu o caminho das pedras direto aqui. Maravilha! Vamos lá, vamos contratar, vamos contratar. A brincadeira tá gostosa aqui, tá? Legal, legal. Tá difícil de administrar a quantidade de perguntas. Vamos ver se eu consigo... Eu coloquei uma outra pergunta aqui. Vou mudar um pouco, vou inverter um pouco, mudar um pouquinho aqui a questão eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença do IPCA ou financiamento normal. A pessoa está perguntando assim, qual é o melhor, no caso? Né? Aí eu queria Legal. que você falasse um pouquinho sobre isso. É legal porque os meus clientes também perguntam isso e a gente sempre costuma orientar da seguinte forma. O índice, na verdade, o normal que vocês falam, ele já tem a correção. Na verdade, o financiamento imobiliário, na maioria, pelo menos as instituições que a gente observa, eles têm a correção da TR. Só que como já tem muito, muito tempo que essa TR é zerada, então a gente acha até que não tem correção nenhuma. E aí agora apresentou no mercado a correção pelo IPCA. O IPCA é um índice de inflação. Normalmente, esses últimos tempos tem caído, tem tido um declínio, né? Porém, ele pode aumentar a qualquer tempo. Então, é um índice muito volátil, eu falo assim. Então, vai depender daquele cliente. Os nossos clientes, quando a gente pergunta qual o prazo desse financiamento, se pretende quitar em curto prazo, como é o seu planejamento? Porque o da TR, ele já nos deixa um pouco mais confortável, porque já tem muitos anos que já está zerado, ok? Já o do IPCA, não. O IPCA pode, a qualquer momento, ter um aumento, ok? Então, é um pouco mais volátil, então, exige de quem vai fazer esse financiamento pelo IPCA tem um pouco mais de atenção, ok? Mas quem vai decidir no final das contas é o cliente que vai colocar na ponta do lápis, ver se ele vai preferir um ou outro. O interessante é porque a gente já disponibiliza os dois, justamente para o cliente sentar e ter essa opção de escolha no final. E quer queira, quer não, né? Os bancos não gostam de falar, mas eu vou puxar uma sardinha aqui no caso. Tem aquela questão da portabilidade, né, Rejane? A gente fez um webinar com outro banco aqui no caso e eu vou relatar aqui o que está acontecendo. Digamos assim, eu vou lá, faço vamos falar, pelo IPCA agora, eu como exemplo aqui no caso. Eu falo, a inflação subiu demais, eu quero voltar para o normal agora. Aí o banco vai falar, não pode não. Então tá bom, então eu vou pedir portabilidade para o outro banco, né? O que as pessoas já estão colocando, então, mas se não me permitir, eu faço a portabilidade, no caso, né? Uhum. Então, o que eu estou falando que é uma possibilidade hoje que é permitido, no caso, você fazer a portabilidade, né? Há possibilidade de fazer portabilidade, por exemplo, eu estou no BRB, para o IPCA, eu vou para outro banco e faço a portabilidade para um processo normal? Ou quem está no IPCA vai ter que ser IPCA para o outro banco? Tem essa regra? Tem. O índice de correção ele tem que ser igual quando você fazer a portabilidade do financiamento, tá? Não sabia disso não. Então, ficou... Quem sabe alteram isso e aí quem sabe vai ficar interessante essa alteração. Porque vira uma concorrência, né, bem direta com foco no consumidor final. Né? Fica, enfim, mas a ideia da portabilidade é essa questão mesmo de redução de parcela. E aí fica fixo as condições. Então, por exemplo, se você tem um financiamento fora do sistema financeiro habitacional, eu tenho que cortar necessariamente do jeito que ele está lá no momento, ok? E o índice de correção também. Entendi. Perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, em termos de financiamento. O pessoal está falando muito sobre financiamento também de imóveis comerciais. Isso. Vocês fazem financiamento de imóveis comerciais? Você pode também. Dar qual é a questão, entre aspas, da taxa, se as taxas estão atrativas também, e qual o percentual que vocês estão fazendo sobre imóveis comerciais?
Você pode falar um Isso, pouquinho sobre claro. isso? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre. O imóvel comercial a gente também faz, aqui o BRB também faz o financiamento dele, um percentual menor, ok? 70% dele, o prazo um pouco menor também, tá bom? Mas a gente faz também a taxa tão competitiva quanto. Entendi. Outra coisa, imóvel rural. Vocês estão fazendo financiamento sobre imóvel rural também? Fizeram essa pergunta aqui. Não, a gente não disponibiliza ainda, tá? Você não faz imóvel rural, mas assim, tocando numa outra vertente do BRB, que eu sei que vocês fazem muito, dão muito apoio ao agronegócio, né? Que é o Isso, a gente não TF. faz o financiamento, mas a gente tem uma linha do agronegócio, sim, o pessoal do financiamento rural consegue sim atender esses clientes em sua maioria. Então, os clientes que têm me procurado, porque tem cliente que me procura também, Regiane, quero fazer financiamento, porque é rural, como é que eu faço? A gente tem uma plataforma, inclusive, para tratar só do rural, tá? Tá. Enfim, tem algumas coisas bem pontuais aqui. Eu Uhum, acho que aí eu vou pedir para você passar, como é muito claro. pontual, Uhum. não vai ser difícil você responder aqui, né? Tem uma pessoa Sim, sim. perguntando assim: estou com um problema em um financiamento do BRB de uma casa no Cruzeiro que não foi aprovada a vistoria do engenheiro pela casa ter 2 quartos sem ventilação, sendo que a avaliação do próprio engenheiro foi superior ao valor da venda. O cliente que está Uhum, comprando é uma funcionária do BRB uhum. que foi mal instruída pelo gerente. Você poderia me Não, ajudar nisso? sim, sim, por favor, Marcelo. Peço para você entrar em contato com a gente para a gente poder estar auxiliando nisso daí, como quem sabe revendo esse laudo de avaliação, pedindo que um outro engenheiro faça essa reavaliação que a gente fala, reanálise, né? Entendi. Então, o nome dele é Marcelo. Falei, Marcelo, quem é que está fazendo essa pergunta? Que está dizendo que é Marcelo e o Adriano está pedindo os contatos. Eu posso escrever Pronto. aqui os contatos, Regiane? Pode, Eu pode, vou pode escrever sim. aqui você pode falar quais são os contatos para eu já Pode, escrever? pode, O pessoal pode está passar. ansioso. Pode passar aí o nosso telefone, acho que é o mais interessante para o colega, Ah, para ele legal, estar. é isso aí. Ó. Tá aí, gente. Eu vou Ah, digitar aqui, mas está na isso. tela aí. Ó. Esse, 9, esse daí é do correspondente, viu? 9, Cícero correspondente. Isso. 5, 7, 5, 24, né? Uhum. E, desculpa aqui que eu escrevi, botei o texto, já escrevi aqui, ó, pronto, gerente, contratos, né? Isso. Gerente, GCOR, Contrato. contratos, arroba, BRB. Estou botando aqui só para o pessoal, quem quiser copiar, colar, né? Vou Sim. só botar aqui, brb.com.br. Bom, tá. Esse caso desse do Marcelo aqui e do Marcelo e do Adriano, eu posso passar outro contato para eles? Por favor, não é esse, é outro no caso de contratação, por favor, aí você coloca o meu telefone mesmo, porque aí eu faço questão de estar Você auxiliando pode ele passar para eu nessa poder falar dificuldade, aqui? tá? Pode, é o Tá. 9, Rejane, 9, isso, 9, 9, 9909 09, 9950. 9950. Quase telefone de pizzaria, Isso. né? Hã? Esse é meu telefone do banco, então fique à vontade. É muito fácil decorar. Bom, deixa eu Isso. continuar aqui Isso. uma outra pergunta importante. A gente está com esse processo aí do Covid, pandemia. Como é que estão Uhum. correndo os processos do BRB normalmente? O que é que está sendo feito para agilizar? O que você pode colocar para a gente aqui, Regiane? Como é que Sim, estão dando maravilha. atendimento, por favor? Isso. O banco ele disponibilizou aquela questão da pausa até de 90 dias, né? E aí estamos estudando aí uma outra, ver se a gente vai prorrogar, se não vai, se é interessante ou não fazer essa prorrogação. Mas outro ponto interessante, principalmente na área de contratação do financiamento imobiliário, é a possibilidade de fazer a liberação do recurso somente com o envio da ONUS e aquela certidão de registro online, né, que manda por e-mail, e aí a gente consegue validar com o selo e fazer a liberação do recurso, porque a gente sabe da necessidade do vendedor receber o seu recurso também, né?
A questão da certidão de ônus, que hoje, graças a Deus, os cartórios disponibilizam o meio digital e a gente consegue fazer todo o trâmite, ele emitindo aquela certidão mesmo pela internet, a gente já consegue fazer desde o início da contratação, que é a solicitação da avaliação do imóvel, até a área de contratação, com aquela certidão mesmo que ele consegue emitir pelo site, ok? O site do cartório de registro. Eu acho que só, acho que assim, não estou lembrada aqui, Marcelo, de mais Eu alguma entendi, assim, coisa. só para poder, me explica melhor um pouquinho, Sim. Jane, não consegui, só no ponto direto, né? Uhum. Vamos lá. Digamos que eu estou querendo fazer um financiamento imobiliário com o BRB. Uhum. Como é que está o atendimento? É presencial, ou ele é por telefone, ou ele é por chat? Como é que estão fazendo hoje? Isso. Tem que Como agendar? é que os clientes procuram a gente, que a gente faz? Normalmente o cliente, o que a gente está tendo muita procura ultimamente é clientes que não são correntistas do banco. Os que são correntistas têm procurado seu gerente, porque já tem o telefone do gerente, então é mais fácil fazer uma simulação pelo site. Eu quero contratar os nossos clientes que já têm conta conosco, já têm os limites pré-aprovados, em sua maioria. Então, ele já vê ali no mobile, no aplicativo, eu tenho X que eu posso fazer de financiamento imobiliário. Então, ele quer contratar, é mais fácil, ele entra em contato com o cliente, com o gerente, no próprio site, ele já tira todo o checklist de contratação. A maioria das certidões ele tira tudo online, então ele não vai precisar deslocar para algum lugar. A certidão de ônus agora do imóvel, né, ele consegue emitir pelo próprio site do cartório de registro. Ele monta esse dossiê com as documentações dele, ele pode mandar para o gerente de negócio pelo WhatsApp essas informações. O gerente de negócio vai começar esse processo de financiamento, porque ele vai precisar da DPS, vai precisar de informações dessa DPS, que é a Declaração Fiscal de Saúde, para enviar para a seguradora, para ver se tem aceitação, se tiver algum apontamento, é claro, né? E vai pedir a solicitar logo com essa certidão de ônus que ele vai enviar também para a gente, já solicita a avaliação desse imóvel e posteriormente com essa documentação tudo tanto do comprador como do vendedor, a gente vai para a área de contratação, ok? E aí o cliente vai precisar de agente no máximo uma vez, não vai precisar de fazer algumas visitas. A ideia posteriormente, isso, Marcelo, com essa pandemia foi bom nesse sentido, porque a gente evoluiu muito essa questão da necessidade do cliente comparecer à agência para fazer essa contratação. A ideia posterior, igual eu falo para você, o futuro do banco tem que ser imediato, que seja tudo online, ok? O cliente mandar essa documentação digitalizada e a gente conseguir fazer tudo de forma online, ok? A gente está vendo parcerias com algumas seguradoras para que não tenha essa necessidade do envio dessa DPS original, porque hoje o único documento que a gente precisa do original, obrigatoriamente. E aí, posteriormente, a gente está fazendo essa contratação tudo mesmo, manda documentação digitalizada pelo WhatsApp, não sei ainda o e-mail, e a gente faz essa contratação sem a necessidade do cliente comparecer a essa agência, tá? Quanto os clientes que não ou seja, são... você entrega tudo digitalizado. Sim. E depois você vai ter o checklist ao vivo no final do processo. No final do processo, isso. Para quê? Para facilitar, porque aquele cliente que está angustiado, está querendo, já fez uma promessa de compra e venda, e aí veio a pandemia, entendeu? Então, a gente não pode deixar esse cliente na mão, a gente tem que atender ele, ok? Então, a gente tem feito até uns casos de portabilidade de crédito, que é o que a gente está tendo bastante, do gerente indo lá na casa do cliente. Não, eu vou lá porque está precisando só isso, e ele vai, faz questão, porque é um cliente que já tem um relacionamento, igual eu falei para você, o banco já é conhecido como esse atendimento diferenciado por parte dos nossos gerentes, né? Então, a gente faz questão de atender esses clientes, e principalmente agora no meio dessa pandemia, né? Fantástico, fantástico. Quem não é correntista consegue fazer? Isso, a gente começou a conversar. Sim, a gente consegue fazer o financiamento para quem não é correntista. O cliente vai ter que faz a simulação no nosso site normal, né? Ver ficou legal, gostou. A gente pode procurar uma agência para poder fazer. Eu acho que tem no site também tem um linkzinho para poder falar que tem interesse. E a gente pode fazer só o cadastramento para, primeiramente, aprovar essa carta de crédito. Aprovou, aí a gente pode fazer um agendamento para a abertura da conta em qualquer agência que ele achar melhor, mais perto da sua casa, do trabalho, o que ficar mais interessante. A gente pode fazer esse agendamento, que é bem interessante como do cliente, né? Ótimo. Tem uma pessoa notória aqui, viu, te seguindo aqui, Jane, é o Paulo Muniz, presidente da CODESE,
e foi presidente da Dembe por várias gestões. Ele está fazendo uma pergunta para você aqui, ó. Financiamento de imóveis na planta, como fez a Caixa, é possível? Dá para fazer? Está comprando imóvel na planta, o BRB financia também? Vamos fazer. Ainda não, mas a gente vai fazer sim. É um dos próximos passos nossos, é estar fazendo tanto aquele recurso para a construção do imóvel, quanto esse financiamento na planta, tá? A gente quer acompanhar esse financiamento desde que começa o plano empresário, né? O cliente já vai fazer o plano empresário e também já começar esse desligamento na planta, né? Aí seria bem interessante. Desde a origem, né? Isso. Deixa eu meter esse entendimento aqui, só para pegar esse gancho. Digamos que você tem uma construtora com financiamento da construção feito pelo BRB, o BRB é um banco regional, né? Um banco de fomento também. Né? Então, vocês têm financiamento financiando várias obras aqui no Distrito Federal. Aí, digamos que essa construtora tenha, sei lá, 100 apartamentos nesse prédio que ele está vendendo. Ele consegue também, por já estar tendo a obra sendo financiada pelo BRB e vendeu, sei lá, 50 apartamentos lá. E desses 50 apartamentos, todos eles estão querendo pegar financiamento imobiliário. Ele vai conseguir pegar já? Consegue pegar já? Primeira pergunta. Ou isso facilita já ter um financiamento na construção? Como é que funcionaria isso? Como é que funciona? Ou irá funcionar isso, Regiane? Você tem como dar um spoiler para a gente? É interessante, e sim, essa é a parte do desligamento. É interessante porque ele é facilitador tanto para o comprador como para o vendedor aí no questão. Porque o comprador ele não vai precisar de nenhuma documentação desse vendedor, porque a gente vai ter tudo lá. Então, assim, facilita, o processo é muito mais rápido e a gente consegue atender esse cliente com mais agilidade e um percentual maior, né? Porque aí já eu consigo financiar 90%. Do valor do imóvel. Então, um percentual maior e a agilidade na contratação. Mas, assim, vamos lá, só para ficar um pouquinho mais claro, talvez seja feita a pergunta muito complexa. O prédio está em construção, né? Geralmente ele demora, vamos colocar aqui, 36 meses para ficar pronto. Eu comprei logo no início do lançamento, eu escolhi a unidade que eu queria, sei lá, quinto andar, nascente, né? Vista livre, escolhi, fui o primeiro a comprar. Como exemplo. Só que a obra está no início da construção ainda, tem o financiamento do BRB, você não consegue. Não. Eu consigo fazer ele dar 80% dessa obra, aí eu consigo. Entendi. Tá, entendi como é a aplicação. Então, mas vocês têm plano de poder fazer isso, né? Porque sim, a ideia é de fazer o desligamento desde da planta, né? Fazer esse financiamento da planta. Isso é uma coisa mais ou menos nova, né? Assim, porque, pelo que eu estou entendendo, fazendo dessa forma, talvez a construtora receba à vista do BRB, né? Se você financiar na largada, né? Porque você estaria financiando a fração ideal ainda, né? Nem o imóvel, né? Você está separado, né? Mas você consegue separar isso na matrícula do imóvel, lá, fazer uma como é que é o nome? Esqueci, tem um nome específico no cartório que você coloca na matrícula do imóvel, tá? Mas vamos lá. Outro item aqui, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu vou fazer uma pergunta aqui que está muito grande, vamos ver se você consegue ajudar essa pessoa aqui. Como faço para acompanhar o processo de financiamento? É a pergunta. Já foi realizada a avaliação do imóvel que pretendo comprar. A partir daí, demora quanto tempo? Fiz contrato de compra e venda por 120 dias. Não posso ter prejuízo financeiro. Aí tem Vani, agência 058. Legal. Vani, né? Legal. O que a gente está implementando, e é legal, e essa questão do... Como é que eu faço para fazer esse acompanhamento? Logo a gente vai ter esse acompanhamento mais claro para os clientes no próprio aplicativo do banco aqui. É um estudo que a gente está fazendo, e espero que agora no próximo semestre a gente consiga ofertar isso para o cliente. Mas ele pode, sim, ligar para o gerente da conta dele e perguntar como é que está o processo, se teve alguma pendência de documentos. O gerente ele tem que estar por dentro de todas essas fases, ok? Onde é que está o processo, se fez avaliação, quanto foi essa avaliação, está agora no processo, eu entendo que está no processo de avaliação desse imóvel, eu creio que agora está na parte de contratação, ok?
provavelmente em dias aí, espero que ela já vá para cartório fazer a assinatura dessa escritura, ok? Certo, então tem que ser contato pessoal mesmo, né? Não Pode tem. ligar para o gerente, tem um telefone da agência, ela consegue o telefone da agência, ou ligar no nossa central, eles transferem, ok, para a própria agência, e ela pode falar com o responsável que deu início no processo de financiamento imobiliário dela, e ele vai saber, sim, qual é o trâmite, qual a fase que vai estar, qual o prazo de, se teve algum problema, às vezes esse imóvel está alienado a outra instituição, então está aguardando a forma de pagamento desse interveniente quitante, que é o conforme a gente fala, ou o que está acontecendo que até agora não finalizou o processo dela, ou se já está em cartório, qual o nome desse escrevente que vai atender ela, qual o telefone desse escrevente, ele tem sim conhecimentos de locais onde ele pode pegar essas informações e passar e tranquilizar esse nosso cliente, tá? Fantástico, fantástico. Tem pessoal que queria que você falasse um pouquinho, se for servidor público do GDF, se tem alguma vantagem no BRB. O Ionício Oliveira está perguntando isso. Ok, nesse Se tem pacote alguma de vantagem além do campanha, que já tem aí, sim, né? olha, ele tem várias vantagens. Nossa taxa de campanha, nessa taxa de campanha, a gente pede para o cliente ter o mobile ativo, que é um aplicativo do banco, que não tem custo nenhum, que ele tenha o pagamento no BRB, isso é extremamente importante, e que tenha também um cartão de crédito ativo, esses são os 3 requisitos, ok? Ele não coloca distinção se ele é funcionário do GDF, se ele é funcionário federal, se ele é de empresa privada. Porque nessa nossa taxa de campanha não tem esse diferencial não, tá? Mas o cliente GDF ele tem alguns tipos de benefícios no cartão e outros termos dentro da conta corrente que isso agrega todo o final, né? O final da entrega do nosso produto. Legal. O Leonel aqui, sócio-diretor da Quadrimob, está te dando parabéns, viu, Regiane? Obrigada, Tá obrigada. excelente webinar. Parabéns mais uma vez pelo conteúdo semanal. A Regiane sabe muito. Está bem preparada, Regiane? Muito legal. Obrigada, vamos ser parceiros. Vou botar aqui. Tem uma outra questão que é o seguinte: a taxa de juros, a taxa Selic está caindo constantemente, né? Já caiu para 2,25. Tem até, estão dizendo aí que tem uma tendência, por conta das taxas mundiais, caírem para 2%. Vocês já estão com uma taxa muito baixa comparativamente com o mercado, como vocês estão colocando aqui, né? Tem a tendência de ficar mais baixa ainda? É uma pergunta. Ou você acha que a diferença vai ser tão pequena que não vale a pena esperar, né? Porque o problema disso é esperar e perder a oportunidade de comprar um imóvel que vai esperando 0,5%, 0,2% de redução. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Marcelo, mas assim, eu tenho essa pergunta todos os dias o pessoal me pergunta, tá? Não é só você. Todo mundo pergunta, vai baixar, não vai? Assim, olha, eu não faço, assim, não tenho ideia. É verdade essa questão da Selic reduzir, normalmente os bancos acompanham alguma redução, mas até o momento, nossa diretoria, ninguém não falou nada para mim, ninguém comentou nada sobre se vai ter redução. Conforme você acabou de falar, de mencionar, a nossa taxa é a menor do mercado, então, assim, eu até agora não vejo nenhum apontamento de que vai reduzir ainda mais, tá bom? Não posso, não sei. Como afirmar, né? Não tem bola de Sim, cristal, né, Jana? não tem, ninguém comentou nada comigo, senão eu falava para vocês. Legal. O Paulo Muniz, presidente da CODES e ex-presidente da ADEM, estava dando parabéns para você também, Regiane, viu? Estava falando Obrigada, parabéns. Paulo. Muito bem, muito bom essa informação ao mercado. Então, acho que ficou claro aí. Se o Paulo está Legal. elogiando, é porque a pergunta dele foi bem respondida, né? Obrigada, Paulo. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá, o Diego Gama também do presidente do conselheiro do COFE, do Cresce, junto ao CONFES, está dando parabéns para você, tá? Pelo webinar. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta: o financiamento continuar a tramitar pela agência de origem do cliente, é o Idacir, que é um corretor de imóveis ativo aqui no portal. Legal, muito bom essa pergunta, gostei bastante. Bom, o financiamento imobiliário, se o cliente ele já tem um limite já lá aprovado, ele pode fazer em qualquer agência, tá? Ele não necessariamente precisa obrigatoriamente fazer na agência destino, lá de onde ele tem a conta, ok?
Então, ele pode fazer em qualquer agência. Se ele tiver esse limite aprovado, ele pode fazer em qualquer agência, tá? Tá ótimo. Agora vou voltar algumas perguntas, vai ficar meio desconexo, mas a gente como tem muita pergunta aqui, vai ter que ser feita dessa forma, que as perguntas estão reaparecendo, tá? Vou falar sobre a questão da obra também. O Carlos está perguntando o seguinte: financiamento de obra, aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Mas se a obra é financiada com recurso do BRB, pode sim fazer esse financiamento com certeza. Ele tá falando, perguntando, afirmando. É isso, Isso, né? sim, sim, sim. Ótimo, ótimo, tá bom. Deve Tem ser gente... feito esses desligamentos conosco, sim, já que a gente tem a menor taxa, a gente faz o percentual maior, ok? Então, deve sim, e até porque vai facilitar a vida do nosso cliente, porque ele não vai precisar de documentação do vendedor, ele vai precisar só a documentação pessoal dele, que hoje é uma coisa bem simplória e que ele vai conseguir fazer bem mais rápido, tá? Hoje você tira tudo pela internet, né? Já Sim, tá sim, as fácil demais, certidões, né? sim, sim, todas as certidões, Não nossa, tudo precisa pela nem tirar internet. do imóvel, não vai tirar do imóvel, não vai tirar do vendedor, Dá, vai tirar isso, só só dele, mais nada. dele. Aham, isso mesmo. Fica muito simples, né? Legal. Tem muita gente perguntando aqui também sobre financiamento, vou até colocar aqui, financiamento de imóveis em outras cidades fora Brasília. Vocês Uhum. fazem também? Fazemos sim. É interessante cada caso ser analisado, porque como a nosso objetivo agora é sempre expandir, né, para fora do DF, principalmente, é uma ideia da nossa diretoria, né? Mas cada caso, sim, a gente tem feito muito em São Paulo, a gente tem feito muito aqui na Redondeza, então a gente quer sim expandir isso para fora do DF, né? Fora do DF. Eu vi até um comentário recente, mudando de assunto, aproveitando esse momento de outros Uhum. estados, que o BRB vai patrocinar o Flamengo, é verdade isso? Já Hã? estamos tudo aí na mídia, né? É verdade, sim, vamos lá. Estamos Verdade? aqui. Já estamos já com o logo já e tudo, já estamos sim apoiando sim, o Flamengo. Eu estou triste se não estão financiando meu grande time, o Botafogo. Vamos falar com o nosso presidente. É brincadeira. O Mas pessoal, todo mundo, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas enfim, faz parte, né? A gente virou parceiro, porque ok? A gente. se vocês estão patrocinando o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, obviamente, né? Alô, Rejane? Acho que Isso, caiu. caiu um Estava escutando, pouco, pensando. isso. Tá, Você, imagino eu, assim, fazendo uma conclusão. Se você está patrocinando o BRB o BRB está patrocinando o Flamengo, Glória. perdão, se o Flamengo é a maior torcida nacional, ou Uhum. seja, o BRB está querendo expandir a sua área de atuação, é isso? Pode se Sim, entender dessa sim, sim. forma? Essa é a ideia, o Brasil, o BRB ser conhecido no Brasil todo, e até fora do Brasil. Essa é a ideia mesmo, tá? Divulgar a nossa marca, o nosso banco, é ser conhecido também, tanto no DF como fora do DF, tá? Essa é a ideia. Legal demais. Bom, 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 bom. Aí fica aí a dica. Tem uma pessoa que quer ser correspondente bancário, Luiz Eduardo Magalhães, correspondente do Maravilha, nosso BRB. Ele e-mail, nosso consegue? e-mail. No nosso e-mail, vamos entrar em contato com o pessoal de lá da área de contratação e vamos ser parceiro. Legal. Tem o Carlos Laranjeira está falando, me tornei correntista nesse mês, pretendo ter uma profícua relação. Tá? Maravilha, muito bem-vindo à família BRB. Vamos lá, outra pergunta que eu queria colocar aqui que está faltando. Ah, tá, vamos lá. Sobre a questão da liderança. O banco está atingindo a liderança, você está colocando, né, que o banco atingiu a liderança de crédito imobiliário no Distrito Federal. Uhum. O que você acha, o porquê dessa liderança? É por conta dessa ação do BRB estar fazendo esse processo? Essa liderança é porque o BRB, primeiro, está com uma taxa realmente agressiva. Vou pontuar várias coisas para Sim, que é você o que a gente já falar, né? contou. É Uhum. porque está com a taxa agressiva, porque está dando um atendimento rápido, ou você acha que isso é porque vocês estão fazendo, vocês são o único banco que está fazendo financiamento de imóveis em processo de regularização? Por que você alenca essa liderança do BRB? Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso? Eu falo que o sucesso foi justamente na nossa palestrinha agora, na nossa apresentação do slide,
conhecimento do seu cliente, da real necessidade desse cliente, adaptação dos nossos produtos e serviços em atendimento aos nossos clientes, que é colocar esse nosso cliente como foco final, foco inicial e final do nosso processo. Então, quando a gente coloca ele como foco, como objetivo, a gente muda processo, a gente reformula formulários, a gente começa a pensar no fluxo, não no pensamento somente de banco, mas sim um pensamento de cliente, o que o meu cliente quer, por que o meu cliente, ele, quando ele pensa em financiamento imobiliário, ele não pensa primeiro em mim, por quê? Isso. Então, a ideia é inculcar, é colocar na cabeça de todos os brasilienses que se eles querem realizar um sonho, se eles têm um objetivo, esses objetivos ele vai conquistar em conjunto, né? Eu falo em conjunto com o seu banco, o Banco de Brasília, tá? O BRB. Que bonito, viu? Eu estou vendo que você tem o BRB na alma, né? Nem na cabeça, não. É isso aí, Marcelo. Fizeram uma pergunta bacana aqui também, que eu acho, o BRB faz seguro para aluguel também? Como é que está o BRB nessa? Faz sim, tá? Legal. Quando a gente faz o seguro, né? Quando vai fazer o aluguel, sim, a gente faz sim. Me contacta, que eu tenho a melhor corretora do banco, a nossa promotora de seguros, por gentileza, ela trabalha comigo, caso precisem, por gentileza, a gente entra em contato com ela, além dela ser rápida, ela sempre está cotando nas melhores seguradoras para a gente e buscando o melhor preço, ok? Legal, bom saber disso, porque hoje está tendo entraram muitas empresas, né, até meio disruptivas, fazendo seguro de locação direto para o cartão de crédito. Tem muita empresa especializada em seguro locação. Eu acho que pode ser uma oportunidade muito boa para o BRB, tendo em vista que o BRB é de Brasília, né, Regiane? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa. Marcelo, te cortando assim, a gente já tem umas parcerias com algumas imobiliárias, que inclusive eles mesmos já comercializam esse produto, que é esse seguro, ok? Então, caso vocês tenham algum interesse, entre em contato comigo no telefone, a gente tenta montar uma visita. Okay? Minha filhinha veio me dar um beijinho. Oi, linda! Gracinha, parabéns, Marcela. Depois a gente conversa, pode. Vamos lá. Eu estou em casa também, Marcela, é normal, todo mundo quer falar com o pai. Já quer comer Nutella já de manhã cedo, olha só como é que eu tô. Como é que eu falo não na frente da televisão, não, né? Não, pode não, nem deve, família. Vivo. Então, vamos Marcelo, lá. Só reforçando a informação, é aquele que tem interesse em colocar na sua imobiliária também para poder comercializar esse produto, é um produto interessante, o pessoal das imobiliárias que a gente fez parcerias tem gostado bastante, então caso você tenha interesse também, entre em contato comigo, que a gente tenta pedir uma visita dos nossos promotores de seguros para explicar como é que é o processo, como é que é o nosso produto. Você vai ver que na sua própria empresa, na sua imobiliária, você já consegue contratar e é bem interessante para as imobiliárias, tá? Legal, não, é bem legal. Eu acho que é um mercado muito, muito pujante, né, Regiane? O mercado de locação aqui em Brasília tem uma rotatividade muito forte. Para você ter uma ideia, a gente fez um webinar com a presidente da Rede Brasília Imóveis, que é a maior rede imobiliária de Brasília, e ela tem 17 imobiliárias. Eu vou te falar que eles devem ter, assim, são as maiores imobiliárias de locação mais tradicionais em Brasília, que há muitos anos aí se uniram ainda em 2009 para fazer uma rede para poder aumentar a eficiência deles na questão de vendas. E hoje tem 3 redes grandes aqui em Brasília, né? Que é a Rede Brasília Imóveis, a Netmóveis e a Remax, que é internacional, que está aqui em Brasília. O que eu te falo é que tem tanta liquidez na locação que, por exemplo, apartamento de 2 quartos no plano piloto, às vezes eles não conseguem nem anunciar. Antes de anunciar, já tem tanta gente que tentou alugar um outro imóvel que ele já aluga sem anunciar. Ela falou que apartamento de 2 quartos no plano piloto é igual pão de padaria, pãozinho quente de padaria.
Sai sai rápido. sem fazer propaganda, entendeu? Amei, muito Eu acho que é bom. uma boa maneira, é um bom mercado para o BRB realmente atuar de forma mais assim incisiva. É uma sugestão Uhum. que estou aproveitando para poder falar sobre isso aqui, né? Eu Muito acho que bem, pode fazer obrigada. Eu não pensei, e é um tópico bem interessante mesmo, e vale a pena. Eu vou colocar aqui uma coisa aqui, aproveitando a questão do Darcy Vinícius, que ele é um corretor bem atuante aí no caso, né? Ele está fazendo aqui uma pergunta. Eu fui correspondente do BRB até a atual mudança. A minha pergunta é: o banco vai disponibilizar uma plataforma específica para o correspondente bancário, tal como ocorre em outros bancos? A ideia é essa, tá, Marcelo? Vai sim, vai disponibilizar uma ferramenta para ele poder ter um pouco mais de independência, ok? Nessa parte de contratação, não depender tanto da agência em si. Ele vai sim andar ali já quase praticamente na finalística, conseguindo andar com todo o processo, não esperando sempre com a agência, etc. Tá? Vai sim, é um projeto, e esse projeto é totalmente diferenciado do anterior feito, ok? Legal, muito bom. O Paulo está mandando, o Paulo Muniz, mais uma vez, está mandando um forte abraço para você, tá? Obrigada, Paula. Ele dá parabéns ao PRB e seus dirigentes, ao Banco de Brasília, fomentando o mercado e promovendo geração de emprego e renda no DF. Paulo, muito forte sempre na questão Ótimo. da ação do CODES. Obrigado, Paulo Muniz, nosso presidente. Tem uma pergunta aqui específica do Luciano Coutinho, que também é corretor de imóveis. Bom dia, desejo que estejam todos bem. Temos um comprador que quer financiar e comprar a compra de um imóvel junto ao BRB, até por ser correntista. Estou em Uhum. contato com seu gerente e foi perguntado de quanto deseja financiar. Ele informou e foi para aprovação, e solicitaram 5 dias úteis. Dessa forma, não viram o imóvel nem a documentação. Tem que aguardar primeiro se terá crédito aprovado? Isso, deixa eu comentar com você esse caso. Esse caso não, a maioria tem alguns clientes que não gera automaticamente o limite de crédito, ok? Então, interessante, antes de partir para uma avaliação, onde o cliente vai ser desembolsado 2,750 de taxa de avaliação, é interessante que se tenha primeiro um limite aprovado. Então, é prudente desse gerente primeiro a aprovação desse limite de crédito, aí sim o cliente vai poder comprar tanto esse imóvel que ele está em vista como qualquer outro, ok? Então, é interessante que tenha esse primeiro, no fluxo de contratação do financiamento imobiliário, sempre interessante primeiro ter o limite de crédito aprovado, depois desse limite de crédito ele vai procurar o imóvel em qualquer lugar, aí sim, ele trouxe a documentação desse imóvel para mim, aí sim vou pedir avaliação, ver se tudo certinho, consigo contratar, a avaliação chegando, a gente manda para contratação, ok? Então, é interessante sim que tenha primeiro o limite de crédito aprovado. Se ele é correntista nosso, é para ter o limite aprovado, mas por algum motivo ele não tenha, porque pode acontecer algumas coisas que ele não pode ter esse limite pré-aprovado, a gente gera esse limite manualmente para ele poder fazer essa contratação. Legal. Ou seja, você está preservando o próprio cliente, sim, né? Para que ele não tenha um custo possível, que obviamente é menor, mas possivelmente ele pode ter um custo desnecessário ali na frente, né? Se caso, que não é o que ninguém quer, não seja aprovado o financiamento nos dele, né? casos que a gente tem feito, eu vi um caso de um cliente querendo, não, eu quero primeiro fazer a avaliação desse imóvel, eu quero saber se ele vale mesmo esse valor, e etc, enfim. Mas cada caso é um caso. O normal do fluxo é sempre fazer primeiro a aprovação do crédito, posteriormente a avaliação e contratação, mas caso o cliente queira, não tem problema, a gente faz primeiro a avaliação, tá? Tá. Eu vou tentar relembrar aqui, tem mais uma pergunta para fazer, que já foram colocado aqui, mas o que aconteceu é o seguinte, que passou, a pergunta foi muito grande, eu não consegui, perdi aqui a pergunta, vou tentar refazê-la aqui, tá? O seguinte, o banco fez uma avaliação do imóvel, e o imóvel foi vendido por um valor efetivamente maior do que o valor da avaliação feita pelo BRB. Vocês só fazem um empréstimo referente ao valor da avaliação ou o valor efetivamente realizado na compra e venda do imóvel? Isso. O percentual de financiamento, Marcelo,
o percentual é os 80%, se for o caso, 80% do valor de compra e venda ou avaliação, o que ficar menor. É um ou outro, o que ficar Sim, é o que menor que ficar é... menor. Sim. Então, Tá, se a minha tá. avaliação foi menor, eu vou pegar 80% daquela avaliação. Entendi, entendi. Ok? Legal. Então tá. Tem a questão do FGTS, né? Uma boa, você já Uhum. falou, mas eu queria que você colocasse no caso. Como é que tá? Vocês fazem essa questão do FGTS também ou só a Caixa Econômica? Eu queria que você falasse um Isso, pouquinho a melhor gente, sobre isso. isso, a gente comentou e a ideia é divulgar essa informação que também o BRB utiliza com as mesmas regras, ok? As mesmas regras, o cliente não vai pagar nada adicional por estar usando fora da caixa, ok? Esse FGTS, as mesmas regras, e a gente consegue fazer tanto amortização como na compra e venda ele consegue utilizar esse recurso para poder dar de entrada e etc. Ele consegue utilizar da mesma forma, tá? Entendi. Olha só, tem um cliente, o Luiz Cláudio, perguntou o seguinte: ele fez uma avaliação, ele foi comprar um Uhum. imóvel, o imóvel, o valor do imóvel foi 1.750 que ele está tentando comprar, ele Uhum. tem um FGTS, pediu um laudo de avaliação de uma entidade de um avaliador, no caso, pessoa jurídica, né? Eu não queria colocar Uhum. o nome, capaz de Tá. propaganda, Uhum. que ele colocou aqui, e a avaliação desse órgão foi que a casa custa 1.470.000 e alguma coisa, 1.400.000 e pouquinho, né? Uhum. E aí ele está na dúvida, porque ele tem FGTS, ele tem R$ 600.000 aqui para poder utilizar, R$ 600.000 de FGTS, e a compra do imóvel está no valor de 1.750. Como é que funciona isso? Ele entra na regra ou ele não? Digamos que essa avaliação externa que ele fez, digamos que ela se comprove pelo BRB, mas ele está pagando 1.750. Como é que funcionaria isso? Tem Aí já alguma fica. solução para isso? Sim, sim, no caso aí ele já entraria Tá, e fora. detalhe, ele está colocando. Ah, Espera um pouquinho, tem um detalhe aqui. E tem na ônus do imóvel, tem o valor de 1.650 da venda, da compra da casa feita anteriormente, no ano sim. anterior. Como é que funcionaria isso? A grande possibilidade dele ficar aí no sistema financeiro, no SFI, que é o que a gente comenta, ele provavelmente não vai dar conta de utilizar, porque é regra da Caixa, que tem que ter um imóvel até 1.500.000, ok? Então, a gente já tem duas coisas, a compra e venda aí já está maior do que 1.500.000, né? E a ONS, igual você acabou de falar, essa avaliação tem que ver, porque se tem lá na ONS esse valor, se essa compra e venda é tão maior, tem que analisar cada caso, tá? Mas pelo que Entendi. indica, Mas muito provavelmente ele vai específico, estar né? saindo aí do sistema financeiro habitacional e ele não vai conseguir utilizar por regras mesmo da Caixa, tá bom? Porque aí quem vai botar esse regramento não é nem o BRB, é a Caixa, não é isso que Sim, você está a falando? gente utiliza a regra, gente, as regras são ditas por lá, de como a utilização, como é feita essa utilização. Então, a gente só cumpre essas regras, ok? A gente manda um formuláriozinho com as informações falando, olha, faz aí o saque desse FGTS e manda documentação comprovando o imóvel, comprovando que o cliente não tem outro imóvel e etc., que é o que exige para poder fazer o saque do FGTS, tá bom? Eu oriento esse cliente a procurar, não sei, outro imóvel, ou tentar analisar direitinho antes da efetiva compra, né? Porque, no caso, se ele quer mesmo utilizar esse valor, que é um valor interessante, né, do FGTS dele, é interessante que ele tenha muita cautela. Fantástico. Muito bem colocado, Regiane. Você explicou bem aí um problema bem específico, né? E Uhum. com muitas variáveis aí no caso. Vamos lá. Uma pergunta, acho que é bem interessante. Qual o prazo médio de aprovação de uma carta de crédito, né, para financiamento imobiliário? Quanto tempo, em média, vocês demandam desde você Uhum. entrar? Digamos que a pessoa entre com tudo certinho, sem faltar nenhuma documentação, aquela, né? E deu entrada no BRB, com tudo certo. Quanto tempo você acha que Ó, você você comentou sobre a análise da carta de crédito, é o limite de crédito, aí não é a contratação, é isso? Os dois que tá você assim, quer qual o saber? prazo médio? Está escrito assim, eu vou perguntar, qual é o prazo médio
de aprovação da carta. Da Pronto. carta, isso, pronto. O mínimo, o prazo que a gente consegue é no mesmo dia, que ele vai já ter pré-aprovado no próprio aplicativo. Então, eu tenho aquele cliente que eu já tenho o limite aprovado, eu só basta agora correr atrás do meu imóvel, pegar a documentação do comprador, vendedor, pedir avaliação e partir para a contratação, tá? E eu tenho aquele cliente que não tem conta ou não gerou por algum motivo esse limite para fazer financiamento. Aí a gente precisa mandar para análise. Ele em 3, 4 dias no máximo já tem essa resposta, ele já consegue fazer esse financiamento, tá? Caso aprovação. Tem uma pergunta meio truncada aqui, eu vou tentar fazê-la e vamos ver se a gente consegue entender junto aquela melhor. Acho que você vai entender ela melhor do que eu. A avaliação do engenheiro do BRB, a maior numa venda com FGTS, podemos usar a avaliação do IPTU? Não, é avaliação, não. Avaliação do avaliador, né? E é porque ele quer utilizar como base aquela avaliação do IPTU, né? Porque aquele valor de mercado do IPTU, normalmente ele é bem inferior, né? Então, não, vai ser a avaliação mesmo do engenheiro, e aí essa avaliação quem vai ditar, não sei, as regras daquela questão do FGTS utilizar ou não, tá? Dependendo do valor de avaliação. Nossa, tem tanta. Eu vou pedir aqui desculpa para algumas pessoas que estão chegando agora, a gente vai repetir tudo que a gente falou atrás. Então, eu vou pedir para vocês no webinar, mais para frente, novamente. No YouTube. São uma pergunta sobre imóveis sem habite, a gente já tocou tanto, acho que não vale a pena. Legal. Seria interessante falar, mas já estamos bem além do que a gente tinha planejado, né? Legal. Desculpa. Deixa eu ver, tem mais uma outra pergunta que eu perdi aqui, que é muito interessante. Eu peço desculpa aqui, Rejane. Tá. Olha só, se podia instruir aqui. Tem o Reis perguntou o seguinte. Olá, Rejane, bom dia. Qual o instrumento normativo que impede a portabilidade de financiamentos habitacionais na modalidade de PCA migrarem para uma modalidade de TR? Você sabe dizer qual é? Você tem algum instrumento normativo? Na verdade, a regra mesmo do produto, que quando você vai cortar, você tem que cortar da mesma modalidade, da mesma forma como tem originalmente, né, o produto. Se eu tenho originalmente naquela instituição esse produto, eu tenho que cortar nessas mesmas condições, inclusive de prazo, ok? Eu tenho que fazer no mesmo prazo. O que vai distinguir a minha operação, essa é a verdade, o que vai me distinguir a minha operação da operação do outro banco só vai ser a taxa, ok? Entendi. Já falaram e, sobre isso, mas consequentemente, eu a vou pedir para você parcela, reforçar. Né? O financiamento ocorre em apenas cidades com agência? Todas... travou um pouquinho. Foi o meu também está travando. Todos serão feitos independentes. Assim, a ideia, a gente tinha comentado anteriormente, cada caso vai ter que ser analisado, uma vez que a ideia do banco é fazer essa expansão, ok? Sairmos fora do DF. Já estamos trabalhando em várias áreas fora do DF com financiamento imobiliário, então quando o cliente me procura, eu quero fazer um financiamento fora, aí a gente vai conversar, vamos ver onde é que é esse imóvel e vamos ver como é que a gente vai atender esse cliente. A ideia é atender todos, ok? Quem está patrocinando o Flamengo que tem que atender o Brasil todo, não vai ter jeito, né? Vamos lá, o BRB pretende fazer financiamento Minha Casa Minha Vida, vocês fazem? Ou aqui em Brasília quer morar bem, não é isso? O programa daqui, vocês continuam com esse mesmo nome? A gente faz o financiamento, mas aí tem que ver a regra, porque dependendo do empreendimento, aí ele já é voltado para um banco específico, ok? Aí tem que ver a regra daquele empreendimento que está sendo liberado pelo governo. Abriu esse daqui, então nada impede do banco financiar, ok? Porque às vezes, mesmo as minhas condições, a minha taxa é bem menor do que o do Minha Casa Minha Vida, então o cliente prefere fazer conosco, então a gente tem que analisar cada caso, tá? Legal. Se aquele empreendimento ele dá brecha para a gente, banco, outras instituições agirem ali, sim, a gente vai fazer o financiamento. Legal. Tem uma outra questão aqui que o Silvio Silva, que inclusive quer ser correspondente de vocês, ele está perguntando se há uma linha específica para advogados. Ouvi falar que há um convênio entre a OAB e o BRB, tá certo isso? Procede? Sim, tem sim. Tem uma oferta de produto diferenciado igual eu falei para vocês na apresentação, a gente fez várias parcerias e convênios, ok?
Então, tem uma linha diferenciada para esse público, ok? Entendi. O Ionício Oliveira, eu acho que ele trabalha aí no BRB, ele está pedindo a lista das imobiliárias que trabalham com o BRB em termos de seguro aluguel. Isso facilitará a procura direta. Ótimo. Ele está colocando isso Ele quer a aqui. lista? É. Ah, ele... Eu não sei se ele trabalha no BRB com É aqueles que pretendem fazer esse seguro, ele já quer pegar a lista já para trabalhar. Olha aí, tá vendo? Nossos gerentes já bem interessados em fazer essa contratação com vocês. Parabéns aí, colega. Muito bem, legal, muito bem. Ionício. Está assistindo, que legal. A gente pode trabalhar isso aí juntos, tá? Sim, Tem legal. à disposição aqui, a gente quer fazer parceria. Existe alguma linha de crédito especial para servidor do TJDF? É o servidor do GDF, TJDF, Tribunal de Isso, Justiça Federal e Territórios. vai cair na linha de crédito dos servidores do GDF, ok? E hoje, nessa linha da campanha, ele entra como campanha BRB, tá? Ele tem essa taxa menor, a menor do Brasil, né? Que eu falo, gosto de ligar, tá? Do Brasil. E alguns produtos e serviços diferenciados, sim. Até porque, né, dentro dos funcionários públicos do GDF, eu acredito que o TJ, como sempre, né, o pessoal do jurídico tem sempre os melhores salários de maneira geral, né? São os melhores, são as pessoas mais bem assalariadas. Então, não faz sentido não ter um atendimento especializado no TJDF do Territórios, né? Outra coisa que queria colocar aqui, o Vitor está falando, onde procurar um especialista do BRB para avaliar financiamento. Já fui em 2 agências e houve algumas informações divergentes com as da Regiane. Você pode falar para o Vitor, ele procura tal local, tal pessoa que é especialista nisso para poder acabar com, dar uma solução final para essa situação dele? Assim, é interessante a gente saber onde é que é o local. Tenta colocar aí para a gente qual é o local de atuação, se é aqui em Brasília, se, eu digo plano piloto, se é na cidade satélite, onde é que é, para a gente poder fazer essa indicação, sim, de qual agência, e a gente está verificando qual é a agência também que você está procurando, que não está dando esse suporte para você, para a gente poder auxiliar essa agência para que ela possa, sim, te ajudar, que ela possa te auxiliar, porque a ideia é que todas as agências estejam preparadas, tá? A pergunta, ele fez 2 perguntas, olha só como é que ele fez. O financiamento ocorre em apenas cidades com agência ou em demais cidades? E logo em seguida ele falou, onde procurar especialistas do BRB para avaliar financiamento? Já fui em 2 agências e houve algumas informações divergentes da Regiane. Né? Tenta entrar em contato comigo, colega, para a gente estar dando uma olhadinha em qual essas agências você procurou, qual foi a informação precisa, porque às vezes você já teve, tal cidade, e essa tal cidade a gente não conseguiu te atender, para a gente montar um fluxo separado para poder tentar atender seu cliente. Entendi. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui interessante aqui. Bom dia, caso eu queira fazer a portabilidade de um determinado banco para o BRB, paga-se TBI? Não paga, tá? Não paga. Todo mundo pergunta também, mas é normal, Marcelo. Muita gente pergunta isso. Não, você não vai pagar, tá? Não paga o ITBI, não. Para a verdade, eu nem sabia, eu nem imaginava isso, porque não está tendo transferência de bem. Né? Mas tem muita gente que pergunta, e às vezes não vou fazer não, porque vai pagar. Isso vai ser muito caro, vai dar muito caro. E quando ele descobre que não precisa pagar o ITBI, aí sim, ele vai, não vou fazer logo, então, pelo amor de Deus. Então, é interessante divulgar, sim, não pague ITBI, galera. É muito importante. Eu a princípio, para não fazer a lógica, para mim, é isso. No caso, porque o proprietário continua o mesmo, né? Sim. Só o banco, ele é um fiel, né? Depositário, como é que é? Ele é diferente. Vai mudar só ele não é um proprietário direto, né? Caso não haja pagamento, ele executa o bem, né? Acho que é por isso. Mas é importante colocar isso, porque às vezes o pessoal... Não vai ter esse custo. O direito americano, no caso, coloca o proprietário do bem como, se eu não me engano, como se fosse o banco, né? O Brasil não. O proprietário é o proprietário de que comprou e o banco é um agente financeiro com propriedade indireta, digamos assim, né? Eu entendo dessa forma, posso estar errado.
Bom, a gente já falou sobre ser correspondente bancário, né? Já deixamos o telefone. Vamos deixar no YouTube, tá? youtube.com/DF Imóveis, essa nossa apresentação. O Edaci está falando que pode ter certeza que vai entrar em contato com você e vai voltar a trabalhar contigo, tá? Maravilha. Bom, eu acredito que agora, Regiane, a gente já tenha respondido todas as perguntas. Queria agradecer imensamente, viu, Regiane? Acho que foi super legal. Já tivemos 1h e 35 minutos de webinar, significa que as pessoas perguntaram bastante, né? Uhum. Então, fica a sua... Todo mundo dando parabéns, excelente, parabéns, BRB, DF Imóveis, excelente apresentação. Então, enfim, queria que você despedisse, agradecesse a todo mundo e despedisse aí da turma. Eu queria especialmente, em nome de todas as pessoas que participaram do evento, em nome da DF Imóveis, eu queria imensamente agradecer, viu, Regiane, a sua participação, as suas palavras forma tão simples e direta, de fácil compreensão para todos. Eu queria te parabenizar por esse webinar e queria deixar as últimas palavras para você e fazer agradecimentos a todos. Obrigado, Regiane. Marcelo, primeiramente, obrigada pela oportunidade, obrigada por estar comentando um pouco mais desse produto que a gente tem tido muito carinho em feito e reformulado ele para a nossa população, para os nossos clientes. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Desculpa, às vezes as perguntas ficam muito em cima, mas eu disponibilizei meu telefone celular, meu telefone do banco, caso vocês queiram ter alguma dificuldade, algum processo ou alguma dúvida sobre financiamento imobiliário, eu me coloco à disposição de todos. E eu espero aí, junto com esses parceiros, fazer com que a gente consolide esse crescimento e continue crescendo aí e partindo aí para fora do DF com muita qualidade, sempre conseguindo o que a gente sempre quer, que é realizando esses sonhos, ok? E estamos juntos, Marcelo. Obrigado, Regiane. Um abraço a todos. Obrigada. Até Obrigada, logo. tchau.